Olá, seja bem-vindo ao meu podcast Clube do Livro. Esse podcast tem como foco falar de livros, de assuntos variados. Eu também sou autor, eu também publico livros e eu gostaria de aproveitar essa pequena pausa. Em breve nós vamos retornar ao episódio para falar brevemente do meu lançamento mais recente. O meu livro mais recente se chama Albert Einstein, O Paradoxo de Einstein. O Paradoxo de Einstein é um livro que nasce de citações falsas que geralmente circulam nas redes sociais. Mais especificamente, o livro nasceu de uma citação falsa sobre o ateísmo, no qual Albert Einstein chamaria os ateus de fanáticos, né? Então eu decidi fazer uma verificação. Será que Einstein realmente chamou os ateus de fanáticos? No processo de escrita, eu acabei encontrando muita coisa interessante. Eu cheguei à conclusão de que valeria a pena lançar um livro. Então eu lancei o livro para poder explicar todo o contexto. Eu, na verdade, a resposta mais simples é que Einstein não era religioso, não era crente, e Einstein também não era ateu. Mas eu acredito nisso, e o livro ele tem como objetivo documentar isso, que a resposta por trás é muito mais interessante do que simplesmente uma resposta binária. Porque a mente, uma das mentes mais racionais de todos os tempos, mas pelo menos a gente pode dizer que foi o maior cientista do seu tempo, do século XX, porque o criador da teoria da relatividade, o símbolo máximo da racionalidade, o símbolo máximo da ciência, o garoto propaganda da ciência, se recusava veementemente, não aceitava o rótulo de ateu. E da mesma forma, porque ele também não aceitava o rótulo de crente. Se Einstein acreditava em Deus, o Deus de Spinoza, por que então ele não era crente? O livro, ele busca responder essa pergunta, mas ele faz de forma contextual, né? A gente faz uma viagem pelo contexto que Albert Einstein viveu. A gente entende, através de Bertrand Russell, que é um contraponto de Einstein, por que algumas figuras intelectuais, como Bertrand Russell, decidiram assumir o ateísmo publicamente do seu tempo. E por que Einstein foi muito receoso? Será que o receio de Einstein era meramente político? Era meramente medo de perseguição por parte dos religiosos? Ou se Einstein realmente tinha alguma coisa por trás que o levava a rejeitar o ateísmo e aceitar o Deus de Spinoza? Então, fica o convite. O livro está disponível na Amazon. Em breve, vocês terão os formatos impressos. O audiolivro já está disponível, para quem quiser ouvir o audiolivro. Eu estou fazendo pequenos ajustes no audiolivro, mas vocês já podem ter acesso ao audiolivro. Então, vamos retornar ao episódio. Espero que tenham gostado da dedicação e espero também que o episódio que vocês estão assistindo seja bastante interessante. Então, bom aprendizado e bons estudos. Metade da França hoje em dia se identifica como ateia, agnóstica ou, sei lá, simplesmente não religiosa. As grandes catedrais estão esvaziando, né? Uhum, muitas viraram praticamente só museus arquitetônicos para turista ver. Exatamente. Mas olha que curioso, um dos maiores filósofos franceses vivos defende que os ateus europeus precisam, assim, proteger ferozmente o que ele chama de espírito cristão. E aí é que a coisa fica interessante para a nossa análise de hoje. Porque enquanto isso, num país como o Brasil, esse mesmo espírito cristão não tem nada de filosofia silenciosa e pacífica. Nossa, nem um pouco. É um motor político e social gigantesco, né? Que ruge alto nas ruas, no Congresso. Com certeza. E o que nos traz a tensão central desse nosso mergulho profundo. A gente vai investigar o que acontece quando a teoria de uma espiritualidade ateia, super polida, pensada lá na Europa, bate de frente com a realidade crua da geopolítica religiosa em países em desenvolvimento. Tipo, será que é possível extrair a espiritualidade da religião sem levar junto todo aquele peso histórico e político da instituição? Eu sou muito curiosa para entender isso. É o grande desafio, né? E para destrinchar essa ideia, a gente vai cruzar duas perspectivas bem fascinantes. De um lado, as reflexões do aclamado livro O Espírito do Ateísmo, do André Comte-Sponville. E do outro lado, a gente tem uma crítica super incisiva a essa visão europeia. É um ensaio chamado A Espiritualidade Ateia, entre o sonho europeu e a realidade brasileira, do pesquisador Jorge Guerra Pires. E o autor desse ensaio traz um ponto de vista muito peculiar para o debate. Ele não analisa isso a partir da teologia clássica, mas de uma formação muito rigorosa nas ciências exatas e biológicas.
É legal a gente dar esse contexto para quem nos ouve, né? Porque o Jorge Guerra Pires tem uma trajetória bem fora da curva. Ele é PhD em bioinformática com passagem por instituições incríveis. Sim, ele fez pesquisa na Universidade de L'Aquila, lá na Itália, na Universidade Técnica de Gdansk e, claro, em centros de excelência aqui no Brasil, tipo USP, UFBA, Fiocruz. Que bagagem pesada. E nos últimos anos ele fez uma transição muito interessante da pesquisa de laboratório e da modelagem matemática para virar escritor independente, né? Uhum. Ele usa justamente essa experiência em raciocínio lógico para dissecar temas super complexos: inteligência artificial, política, pensamento crítico e o próprio ateísmo. E o mais bacana é que ele aborda exatamente esse atrito da nossa discussão de hoje no novo livro dele, que se chama O Paradoxo de Einstein, Ciência, Ética e o Deus Cósmico. É o volume 2 da série Mente Ateísta. Para a nossa audiência que adora essas interseções entre ciência, filosofia e religião, é uma leitura altamente recomendada. Ajuda muito a estimular o pensamento livre. Com certeza. E fica a dica, o livro já está disponível nas lojas da Amazon. E um detalhe super prático para a galera não precisa ter um aparelho Kindle para ler, tá? A Amazon permite baixar o aplicativo de graça no celular ou no tablet. Isso facilita demais. E logo mais também chegam as versões em audiolivro e o formato impresso, para quem gosta de ter o livro físico na estante. Bom demais. Mas, voltando para o nosso tema, acho que essa base que o autor tem em lógica e observação empírica é o que ajuda ele a apontar falhas no modelo do filósofo francês, né? É exatamente isso. Mas antes da gente entrar na crítica em si, a gente precisa entender o que o Comte Sponville está propondo lá na França. Justo. Como funciona essa proposta europeia? Então, o filósofo parte de uma constatação demográfica. O cristianismo na Europa secularizada está em grande parte dormente. E a tese dele é quase uma tentativa de contenção de danos éticos. Contenção de danos? Como assim? Ele argumenta que a perda da crença no sobrenatural, em Deus, não exige que a gente jogue fora toda a bagagem moral da tradição judaico-cristã. Ah, entendi. É aquela ideia de que o esvaziamento do prédio da religião não significa que a gente precisa implodir as fundações éticas da sociedade. Perfeito. O termo que ele usa para sustentar isso é fidelidade. Ele propõe que a sociedade mantenha, de propósito mesmo, um apego a valores como o amor ao próximo, compaixão, a busca pela justiça. E ele acha que o ateu deve manter isso não por medo de um castigo divino ou esperando ir para o paraíso, certo? Exato. O ateu faria isso simplesmente porque esses valores representariam o ápice do desenvolvimento moral humano. Então a espiritualidade ateia seria essa fidelidade à tradição. Combinada com um senso de comunhão e pertencimento com a humanidade. Olha, usando uma analogia, é como herdar um casarão super antigo da família. Boa imagem. Você não acredita nos fantasmas ou naquelas lendas que dizem que assombram os corredores do casarão. Mas você decide preservar a arquitetura, cuidar dos jardins, manter tudo de pé. E por que você faria isso no caso? Porque, sei lá, você acha a arquitetura bonita, abriga a comunidade direitinho, é funcional. Mas eu fico me perguntando, será que é tão simples assim escolher só as partes boas de uma tradição e ignorar a bagagem histórica que vem junto? O erro fatal, qual seria? É praticamente impossível você querer manter só a arquitetura quando os próprios tijolos do casarão foram moldados por dogmas que entram em choque direto com a realidade. Caramba, faz sentido. A crítica aponta que a teoria do Comte Sponville soa super harmoniosa no papel justamente porque ele escreve de um, digamos, lugar de fala neutro lá na Europa. Aquele secularismo institucionalizado francês, né? A famosa laicidade. Isso mesmo. A laïcité foi construída depois de séculos de conflitos e sangue, mas hoje garante uma pacificação. Então falar em manter a tradição só pelo valor moral é super confortável lá. Claro, é confortável porque a religião dominante na Europa não tem mais força política para ditar as regras do Estado, né? Exatamente. O que nos leva direto ao choque de realidade que o ensaio traz. Os textos baseiam essa disparidade em dados muito rígidos. Eu lembro de ler nos materiais algo sobre os dados do Pew Research Center. Que confirmam esse declínio enorme da fé na Europa Ocidental. Mas quando a gente cruza isso com os dados do IBGE ou dos institutos de pesquisa no Brasil, o cenário vira do avesso. No Brasil e na maior parte do sul global, né? A religião não é nem de longe uma relíquia pacífica. Não mesmo. A expressão que o Pires usa no ensaio é geopolítica da fé.
E isso define muito bem a situação. No Brasil, o contexto é de um proselitismo superativo, expansivo. Total. A gente vê a evangelização avançando para todo lado, até de forma agressiva sobre populações indígenas, por exemplo. Sem contar disputa clara, diária, por poder político. Influência em saúde pública, educação, costumes da sociedade. Sabe o que me vem à cabeça? É a diferença absurda entre você debater filosofia estudando a anatomia de um leão empalhado lá no Museu de Paris. E tentar argumentar com um leão vivo e faminto solto na selva. Nossa, sim. A religião no Brasil opera muito mais como um predador político no topo da cadeia alimentar. E é isso que torna a proposta francesa dessa fidelidade tolerante soando quase, ingênua, quando a gente tenta exportar ela para cá. Fica deslocada. Muito. O ensaio ressalta que o modelo do Conto Sponville é essencialmente uma filosofia para tempos de paz religiosa. O que a gente definitivamente não vive no Brasil. Nem um pouco. E aí, quando você tenta aplicar essa mesma filosofia num ambiente onde as instituições ainda buscam hegemonia cultural e política a todo custo, Acaba sendo problemático. demais. Pedir que ateus e pessoas laicas no Brasil sejam, abre aspas, fiéis à tradição cristã, soa como pedir que o oprimido preste homenagem às ferramentas de controle do sistema que tenta dominar ele. Nossa, isso é forte. E levanta uma questão estrutural que eu acho fascinante. Qual? Bom, se essa crítica da geopolítica expõe que é inviável na prática aplicar esse modelo no Brasil, o que sobra do arcabouço filosófico em si? Tirando o contexto geográfico, né? Exato. Se a gente isolar a variável do poder político e olhar só para os conceitos abstratos, a essência dessa fidelidade aos valores cristãos ainda faz sentido lógico para quem não tem religião? Aí é que o ensaio do Pires brilha na análise lógica. Ele aponta que o problema não é só geográfico, é ontológico. Tem um erro na própria estrutura da ideia. Erro ontológico? Explica melhor para quem nos ouve. O ensaio detecta uma confusão conceitual profunda na obra do Comte Sponville. Ele acaba fundindo moralidade com espiritualidade. E, filosoficamente, são esferas distintas. Como assim, distintas? A gente não costuma usar meio que como sinônimo no dia a dia? No dia a dia, sim, mas conceitualmente não. A moralidade é horizontal e temporal. Ela lida com a ética, as regrinhas de convivência, como minimizar o sofrimento. O famoso que a gente deve fazer nessa vida aqui em sociedade, né? Perfeito. Já a espiritualidade, tradicionalmente, é vertical e expansiva. Ela trata da relação da nossa consciência com o absoluto, com a vastidão do cosmos, o eterno, o mistério do ser. Ah, entendi. Então, quando o filósofo francês diz que a espiritualidade ateia é, na prática, ser fiel à justiça e ao amor ao próximo, ele está encolhendo o conceito de espiritualidade? Exatamente. Ele está pegando um manual de ética e sobrevivência social e pregando um rótulo de espiritualidade na capa. Ele esvazia a transcendência para virar só tipo moralidade com outro nome. É o que o ensaio argumenta. O ateísmo do Sponville perde a chance de explorar aquele assombro, o deslumbramento diante do universo. Fica só nas regras de bom convívio. Que loucura! E sabe o que mais os textos originais apontam sobre isso? O mito dos próprios valores cristãos. Ah, o mito do monopólio moral. Essa parte é crucial. Sim. A ideia de que compaixão, justiça e amor são uma herança exclusiva do espírito cristão. Isso ignora milênios de desenvolvimento humano, né? Ignora completamente. O ensaio ressalta que valores de fraternidade e solidariedade já estavam superestruturados antes mesmo do cristianismo surgir. A filosofia estoica, na Grécia Antiga e no Império Romano, é o maior exemplo disso. O material cita bastante o estoicismo. O conceito do logos dos estoicos já argumentava que todos os seres humanos compartilham uma centelha de razão universal. Isso por si só já fundamentava um dever moral de cuidado mútuo, muito antes de qualquer revelação cristã. Então, o Pires questiona por que a gente precisaria manter fidelidade a uma roupagem religiosa tão específica para justificar valores que são da humanidade inteira. Essa é a provocação. A apropriação desses valores universais, transformar isso numa patente religiosa, foi um fenômeno histórico bem posterior.
muitas vezes imposto na força pelo Império Romano depois que se converteu. E aqui a gente precisa abrir as portas dos porões daquele nosso casarão analógico, porque se a tradição judaico-cristã não tem o monopólio da justiça, ela com certeza tem um histórico imenso de legitimar injustiças. O que torna essa ideia de fidelidade passiva bem perigosa. O texto analisa de um jeito super crítico. Por exemplo, o cristianismo primitivo não aboliu as estruturas de escravidão no Império Romano. Pelo contrário, o ensaio de Pires demonstra bem esse mecanismo de inércia cultural. O Novo Testamento, por exemplo, carece de uma condenação explícita, institucional, da escravidão. Historicamente, uma religião nova não ia sobreviver se tentasse derrubar a base econômica inteira do Império Romano, que era movida a trabalho escravo. E o resultado disso é que a religião assimilou a estrutura, acomodou a escravidão. E séculos depois, essa mesma plasticidade moral permitiu legitimar atrocidades ainda maiores. Tipo o colonialismo, a instituição religiosa abençoando o comércio transatlântico de escravizados e a dizimação de populações nativas. Pois é. Então, se muitos valores que a gente considera bons hoje, direitos humanos, igualdade, foram forjados, na verdade, apesar da religião e do dogma. Pedir fidelidade a essa tradição não é um ato de sabedoria. Seria quase inércia ou submissão. É a inércia cultural e intelectual que o ensaio critica. A ética moderna se sustenta sozinha pela justificação racional. A gente não precisa do verniz religioso por puro costume. O argumento vai da conciliação lá do Sponville para uma emancipação total com o Pires. A gente precisa de empatia porque somos uma espécie social, né? E isso garante nossa sobrevivência. Exato. Não precisa de um carimbo divino para saber que causar sofrimento é ruim. Mas aí entra uma grande questão filosófica. Qual? Se a gente abandona essa fidelidade à tradição cristã e passa a basear a nossa ética apenas na razão social e na biologia, o que acontece com a dimensão espiritual que a gente discutiu antes? Onde fica o lugar para o mistério? Isso é maravilhoso. Porque aí que, para não ficar só na crítica, a gente chega num ponto de interseção onde ateus, cientistas e até místicos acabam se encontrando. Que é o fascínio puro pelo universo. E é nesse ponto que a obra do Comte Sponville oferece um contraponto brilhante e que sobrevive tranquilamente à crítica estrutural do Pires. A parte onde o livro francês foca no mistério do ser. A espiritualidade verdadeira, quando você liberta ela das correntes dessa moralidade dogmática, encontra o lugar perfeito na fronteira do conhecimento científico. E o que a ciência moderna, tipo a mecânica quântica ou a astrofísica, mostra pra gente não é um universo rígido, né? De jeito nenhum. O que a física de partículas revela é uma vastidão totalmente dinâmica. Tudo é energia, vibração e uma dose gigantesca de incerteza e aleatoriedade. Tem até aquela frase famosa do Einstein, que ele dizia: Deus não joga dados querendo um universo determinista, funcionando como um relógio de corda matemático. Sim. O Einstein relutou muito contra a mecânica quântica no início. Mas as evidências apontam para o oposto, né? A natureza opera sim com a aleatoriedade no nível subatômico. Ela joga dados. E essa aleatoriedade destrói aquela teoria clássica de um design inteligente todo planejado. E se o universo não é um mecanismo de relojoaria feito minuciosamente para um fim específico, a necessidade de existir um grande relojoeiro divino desaparece. Mas e os materiais apontam muito isso? A ciência também bate num teto, né? Tem uma grande limitação do conhecimento humano aí. Uma limitação lógica intransponível. A ciência é maravilhosa e é a ferramenta suprema para explicar como o universo funciona. Tipo, como a gravidade distorce o espaço-tempo, como o nosso DNA é codificado, como as estrelas morrem e criam elementos químicos. Isso, ela detalha perfeitamente o atrito das engrenagens, para usar sua metáfora do relógio. Mas ela sofre um curto-circuito quando a gente tenta usar ela para responder o grande porquê. A grande pergunta. Saber como as engrenagens funcionam é incrível, mas a ciência não consegue nos dizer por que raios o relógio está na sala para começo de conversa. Ou porque existe alguma coisa em vez do nada absoluto. Porque as leis da física são assim e não diferentes. A ciência mapeia as regras, mas não explica a origem última da própria regra. E é nessa fronteira do desconhecido que o Comte Sponville trava a briga dele, contra o que ele chama de cientificismo, não é? Exatamente. O cientificismo é a arrogância intelectual de querer transformar a ciência numa nova religião totalitária,
achar que ela vai, um dia, responder a todas as angústias metafísicas. A religião da ciência. Que é um erro. E a conclusão filosófica aqui, e que une o pensamento dos dois autores, é que tentar explicar esse inexplicável usando a palavra Deus não resolve nada. É o famoso Deus das lacunas. Inserir uma divindade para explicar a origem do universo não soluciona a lógica. Só mascara, porque você substitui um mistério monumental, o universo surgindo do nada, por um mistério infinitamente maior e mais complexo. Uma mente suprema, atemporal, consciente, que criou tudo num passe de mágica. Cria-se um problema gigantesco para tentar tapar um buraco filosófico menor. E para o ateísmo isso é um atalho inaceitável. A resposta intelectualmente mais honesta diante desse abismo não é inventar um mito reconfortante. É o silêncio. Aceitar o mistério. Aceitar e contemplar o silêncio. O deslumbramento de olhar para as estrelas e saber que os átomos do seu corpo foram forjados no núcleo de uma estrela morta há bilhões de anos, isso oferece uma experiência de conexão profunda. E sem precisar de uma figura paterna no céu. É o mistério como uma condição natural da nossa existência, sem muleta mitológica. O que nos traz a uma síntese superpoderosa do nosso mergulho de hoje. A gente viu que a verdadeira busca espiritual, quer seja lá na Europa secular ou aqui no Brasil efervescente, exige coragem para questionar o que a gente herda. Fica claro que não precisamos da religião ou dessa fidelidade cega proposta inicialmente para sermos éticos e compassivos. A ética se justifica racionalmente. Mas, ao mesmo tempo, o ensaio de Pires deixa aquele alerta gigante. A gente precisa estar muito atento para não aceitar dogmas por inércia, disfarçados de sabedoria ancestral, especialmente onde a religião ainda dita poder. E a espiritualidade, quando livre disso tudo, é só nossa capacidade de agir bem no presente e olhar para o cosmos com assombro. Perfeito! E eu quero encerrar a análise de hoje deixando uma reflexão inédita, um pensamento provocativo para quem nos ouve levar para o resto do dia. Manda ver. Se a emancipação intelectual e a espiritualidade ateia exigem que a gente abandone o conforto daquelas respostas prontas dos livros antigos, pensa bem, como seria nossa sociedade se, em vez da gente ensinar as crianças a decorar certezas inflexíveis desde cedo, a gente ensinasse a elas o deslumbramento de ficar em total silêncio, maravilhadas diante das grandes perguntas que a ciência ainda não consegue responder. É algo profundo para se pensar. Fica a reflexão. Obrigada por me acompanhar em mais essa jornada. Eu que agradeço o papo e obrigado a todos pela escuta atenta. Um abraço enorme, pessoal, e até a próxima investigação.